Olá, eu sou Suzane e esta edição do Jornal Zé Machado é mais que especial. Estamos juntos com a Andar no Galpão Ação da Cidadania Betinho para participar da cobertura da Força Tarefa do G20, Aliança Global contra a Fome e Pobreza. Vamos lá? G20 significa Grupo dos 20 e reúne os países com as maiores economias do mundo. Os Estados-membros se encontram anualmente para discutir iniciativas econômicas, políticas e sociais. Os países participantes são África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia, além da União Africana e da União Europeia. O encontro de hoje é para aprovação e pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Segundo o presidente Lula, a fome e a pobreza são um fenômeno do comportamento humano, ou seja, os dirigentes políticos. Por isso a importância dessa aliança entre os países. Oi, boa tarde. Eu sou a Isadora, sou jornalista do Jornal Zé Machado, junto com a Andar. Antes de eu começar a fazer as perguntas, eu queria saber quem é você e qual é seu nome. Meu nome é Carlos Alberto Júnior, eu sou jornalista e sou coordenador de comunicação do G20 pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Primeira pergunta, vou te fazer duas, tá? Primeira pergunta, qual é a origem do G20? O G20 ele começou em 1999, resultado de uma série de crises econômicas que aconteciam no mundo, cada vez mais frequentes e com mais prejuízo para a economia, com aumento de inflação, com desemprego. Então, em 99, os ministros da Fazenda e da Economia de vários países decidiram criar um grupo das principais economias para discutir as questões econômicas, né, e tentar evitar que essas crises acontecessem de tempos em tempos, porque isso provoca problemas globais, né, para a economia do mundo inteiro, e os países mais pobres geralmente são os mais prejudicados. Então surgiu o G20 econômico, digamos assim, só com os ministros da economia, só que as crises continuaram a acontecer. Então, em 2007, houve uma outra crise muito grande lá nos Estados Unidos, e em 2008, os líderes dos países, né, os presidentes e primeiros ministros, chegaram à conclusão que era melhor dar uma atenção mais especial ainda a essa questão. Então, é como se o G20 ele fosse promovido, ele passou para o nível de líderes, né, de presidentes e primeiros ministros, e passou a funcionar desde então com o formato que ele tem hoje. Uma reunião por ano, e a cada ano um país fica na presidência rotativa do G20. Esse ano, pela primeira vez, nesse formato, o Brasil está na presidência do G20, que se tornou hoje o principal fórum de debates na área de economia e na área política, para discutir políticas públicas sociais, iniciativas que sejam importantes para poder lidar de forma global com os principais problemas do mundo. Então, o G20 ele tem muitos grupos de trabalho que tratam de meio ambiente, saúde, economia, bioeconomia, trabalho, todos os temas que você imaginar estão debatidos no G20. Então, há muitas reuniões, só no Brasil são 130 reuniões ao longo do ano, até novembro, quando vai ter a reunião de cúpula, e nessas reuniões os países vão negociando medidas que eventualmente possam ser incorporadas, né, adotadas pelos países para combater a mudança climática, para combater a pobreza, para mudar a forma como as instituições internacionais atuam, de forma que haja mais representatividade e que os países, principalmente do sul global, que são os países menos desenvolvidos, eles tenham mais possibilidade de participar do debate e influenciar nas decisões conjuntas, porque não adianta você, vou citar um exemplo aqui, a taxação dos super ricos é um tema muito importante. Então, você tem os super ricos, né, os bilionários do mundo, que pagam pouco imposto, proporcionalmente em relação ao trabalhador. Então, se um país decide aumentar o imposto dos bilionários, o que acontece? Aquele bilionário leva o dinheiro dele para outro país. Então, se não houver um acordo internacional para que todos os países tenham uma taxa, um imposto para os bilionários, as pessoas que têm muito dinheiro,
não adianta, porque aí eu aumento um imposto aqui, o dinheiro vai para outro lugar e ele continua se beneficiando. Então, uma das ideias, e aí eu uso isso só como exemplo, é que haja um acordo mundial entre todos os líderes para que haja uma tributação, um imposto igual para os bilionários. Então, se ele quiser mudar de país, ele pode mudar de país com o dinheiro dele, mas ele vai continuar tendo que pagar o imposto, e esse imposto ele pode ser importante para financiar as pessoas mais pobres, projetos, né, investimentos em várias áreas. Basicamente é assim que funciona, e tem também o G20 Social, que são grupos da sociedade civil que participam dos debates, discutem os temas que o G20 está discutindo também e apresentam propostas para os países para que, eventualmente, eles possam incorporar essas sugestões para as decisões que serão anunciadas no fim do ano. Então, vou para a segunda pergunta. Como que você acha que o G20 pode mudar futuramente? Mudar o quê? O mundo ou... Mudar a sociedade, sim. Então, uma pergunta muito importante, porque o G20 ele não decide nada. A gente não vai chegar ao fim do ano e ter uma notícia do tipo G20 decide investir 2 trilhões de dólares para combater o meio ambiente. Isso não vai acontecer porque o G20 ele não foi feito para isso. O G20 ele não é um organismo internacional como a ONU, como a União Europeia. Então, ele não tem, uma expressão técnica, não tem decisões vinculantes, ou seja, o que for combinado, os países não são obrigados a cumprir. Não tem nenhuma punição caso eles não cumpram o que foi acertado. Mas o G20 ele é uma grande concertação, né? É a busca do consenso. Os países que participam do debate, eles estão assumindo o compromisso de adotar aquelas medidas que foram negociadas. Vou usar um exemplo para aproximar da realidade da gente. Vamos supor que toda sexta-feira a professora passa um monte de deveres de casa. Aí vocês assumem o compromisso de fazer o dever no fim de semana e na segunda-feira entregar para a professora. E aí o que vai acontecer? Vai ter gente que vai fazer, vai ter gente que não vai fazer, tem gente que vai fazer pela metade. Na segunda-feira o que vai acontecer? Nada, né? A professora vai lá, corrigir o dever, quem fez, ela vai reclamar, quem não fez, poxa, você assumiu o compromisso, né? Que chato, e não entregou o que você se comprometeu. Então, é um paralelo, lógico que estou simplificando muito, mas é isso, o G20, os países assumem o compromisso de tomar aquelas iniciativas para melhorar a situação nas várias áreas, meio ambiente, saúde, economia, mas não significa que eles vão conseguir, porque precisa negociar com a sociedade, precisa mudar leis, precisa criar leis. Então é importante ter em mente que o G20 ele não obriga ninguém a nada, mas quem participa dele assume o compromisso de realizar aquelas medidas que estão sendo negociadas. Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso. Tá, muito obrigada. Oi, me chamo Kiara, sou repórter do Jornal Zé Machado, junto com a Andar. E eu queria te fazer uma pergunta que é: quais os temas do G20 mais importantes para o Brasil em 2024? Excelente pergunta. A presidência brasileira do G20 escolheu 3 temas importantes, 3 eixos, que é o combate à fome e à pobreza, e a reunião que está acontecendo hoje, na verdade, aqui no Rio de Janeiro, é a Força-Tarefa para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. É uma grande movimentação para que os países assumam o compromisso de adotar medidas para acabar com a fome no mundo e combater a pobreza. Então, esse é o primeiro eixo da presidência brasileira, o primeiro item. O segundo é mudança climática e transição energética. Então, são medidas que os países devem adotar para diminuir a poluição, para não destruir as florestas, para que haja um meio ambiente mais equilibrado, e a transição energética, que é você sair dos combustíveis fósseis, ou seja, para que a gente não use mais petróleo, carvão, que são fontes de energia muito poluentes, e passe mais para energia eólica, energia solar, energia elétrica. Hoje já dá para ver nas ruas mesmo aí que tem muito carro elétrico já funcionando. Então, os carros a gasolina e etanol, eles poluem o ambiente. As indústrias também, dependendo do tipo de combustível que elas utilizam, poluem muito o meio ambiente e provocam o aquecimento global. Então, o Brasil escolheu como segundo item da sua agenda a proteção do meio ambiente e essa transição energética, a transição energética justa, que também inclua
as populações menos favorecidas, e porque o calor, por exemplo, o aumento da temperatura do mundo, ele prejudica mais quem não tem dinheiro, né? Vou usar um exemplo. Se a pessoa tem dinheiro e mora num apartamento grande, numa casa aqui na Vieira Soto, tem ar-condicionado, então para ele não importa se está fazendo 20 graus ou 50 graus lá fora, porque ele liga o ar-condicionado. Mas a pessoa que mora numa comunidade, às vezes não tem energia elétrica, não tem dinheiro para pagar luz, não tem dinheiro para comprar um ventilador, não tem capacidade de ter um ar-condicionado, então essa pessoa vai sofrer muito mais. Por isso que a gente fala em transição energética justa, porque as pessoas que mais sofrem são as que têm menos dinheiro. Então, essa é a segunda prioridade do Brasil. E a terceira é uma expressão um pouco mais técnica, que é a reforma da governança global. O que significa isso? Que todos os organismos internacionais, por exemplo, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, eles têm lá um Conselho de Segurança, que são só 5 países que têm poder de veto, ou seja, quando tem qualquer decisão, tem lá 100 países, mas se um daqueles 5 não concordar, nada acontece. Então, isso é injusto porque o mundo mudou, né? A ONU foi criada no final da década de 1940, numa outra situação, então há toda uma movimentação para que haja maior representatividade. Porque só esses cinco países é que decidem o que pode e o que não pode. O mundo é muito maior do que isso. Então, o Brasil escolheu como terceira pauta, né, terceiro item da sua agenda, a reforma da governança global, que haja mais representatividade, que países da América Latina, países da África, países da Ásia também possam ter direito a voto e sejam mais ouvidos em todo esse debate internacional. Tá bom, obrigada. Nada. Hoje aqui no Galpão da Ação da Cidadania, a força-tarefa do G20 e da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é buscar atrair recursos e reconhecimentos para introduzir as políticas públicas e tecnologias sociais para reduzir a fome e a pobreza mundial. A Ação da Cidadania foi fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, criando uma grande rede em todo o Brasil para ajudar 32 milhões de brasileiros que estavam abaixo da linha da pobreza. Herbert José de Souza, conhecido como o Betinho, foi o sociólogo e ativista dos direitos humanos, nascido em Bocaiúva, em Minas Gerais. Foi o criador da maior campanha de combate à fome da América Latina. É do Betinho a frase: "Quem tem fome tem pressa", do movimento Pacto contra a Fome. Oi, meu nome é Isadora, sou jornalista do Jornal Zé Machado, junto com a Andar. Eu vou te fazer uma pergunta, mas antes eu quero saber seu nome. Eu sou Rodrigo Rico Afonso, sou diretor executivo da Ação da Cidadania. Tá bom. Então, para você, qual a importância desta força-tarefa ser discutida aqui no Galpão do Betinho? Bom, acho que isso é uma questão simbólica, né? Um respeito à história da Ação da Cidadania. O Betinho é uma das pessoas mais importantes no Brasil no combate à fome. A Ação da Cidadania foi uma organização fundada por ele há mais de 30 anos, a gente faz 31 anos esse ano. E trazer esse evento para cá mostra a simbologia importante desse evento, da temática da Aliança Global contra a Fome, sendo um espaço que é referência nacional e também mundial de combate à fome e segurança alimentar no Brasil. Muito obrigada. Olá, meu nome é Suzane, sou jornalista do Jornal Zé Machado junto com a Andar. Como você enxerga o combate à fome? Como o senhor acha que deveria ser o combate da fome no Brasil? Olha, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a fome é inaceitável, né? A gente não pode aceitar que uma pessoa no Brasil esteja com fome, ainda mais num país que produz tanto alimento como o Brasil produz. Então, o olhar disso para o mundo é muito importante, né? Porque muita gente naturaliza a fome, acha que a fome é algo que é da natureza, as pessoas passam fome e não tem muito o que fazer. E a gente nunca aceitou isso, o Betinho nunca aceitou isso. Eu acho que esse momento é muito importante para isso, para a gente poder levar para o mundo essa mensagem de que a gente precisa de uma vez por todas compreender que a fome é inaceitável e que a gente precisa acabar com ela para que todas as outras coisas aconteçam. Democracia, saúde, emprego, renda, tudo isso você precisa primeiro resolver a questão da fome para a gente a partir daí desenvolver a sociedade como um todo. Muito obrigada. As ações discutidas ao longo dos encontros da Força Tarefa para a Aliança contra a Fome e a Pobreza, aprovadas e pré-lançadas no encontro de hoje, será importante para as próximas gerações de todo mundo.
O compromisso assumido pelos países que compõem o G20 irá contribuir para acabar com a fome e diminuir a pobreza mundial. E junto com a Andar, essa foi mais uma edição do Jornal Zé Machado. Até a próxima!